E aí, tiãozada, beleza? Pessoal, vamos fazer aí uma série de vídeos acerca de dinâmica. Dinâmica de movimento retilíneo, com máquina simples, máquina de Atwood, máquina de Fletcher, polia móvel, plano inclinado. E falar um pouquinho também, aí para a semana que vem, de força de resistência a deslizamento entre corpo e superfície de apoio, a tal da força de atrito. Mas, pessoal, antes de aplicarmos as relações de dinâmica e as leis de Newton em exercícios de situação-problema envolvendo um corpo ou um sistema de corpos, é importante demais a gente ter noção da relação das forças, causa de movimento, né, dinâmica, em movimento retilíneo. E note que aqui não tem a palavra uniforme. Aqui a gente está falando de forças que causam movimento em linha reta. Esse movimento pode ser com velocidade constante, pode ser com o valor da velocidade aumentando ou diminuindo. Então, o que a gente precisa como base conceitual, já que conceito é sempre importante? A relação entre os vetores velocidade, força resultante e aceleração. Beleza? Então, vamos lá. A um determinado instante, o vetor velocidade e a força resultante, que é aquele conceito, né? Força resultante é a soma vetorial de todas as forças reais que atuam sobre um corpo. É aquela que, para Newton, ele igualou essa soma de forças reais, resultante, igual a massa vezes o vetor aceleração do corpo. Então, vamos lá. Se a força resultante e o vetor velocidade têm mesma direção e mesmo sentido, a aceleração sempre acompanha a direção e o sentido da força resultante, segundo a lei. Para onde aponta a resultante, aponta também a aceleração. Beleza? Então, nesse caso, força e velocidade concordando em direção e sentido, nesse instante a gente tem um corpo com o valor da velocidade, módulo, né? Módulo da velocidade aumentando. Isso aqui é o quê? O movimento retilíneo e acelerado. Então, quando a força concorda com o sentido da velocidade, ela, valor da velocidade, está aumentando no decorrer do tempo, e quem dá a medida dessa mudança no valor da velocidade é a nossa grandeza, a aceleração. Pessoal, não se esqueçam disso. A velocidade é alterada pela força. Já a aceleração dá a medida da mudança da velocidade. Então, velocidade e força resultante concordando em direção e sentido, movimento retilíneo e acelerado. O valor da velocidade aumenta. Vamos lá. Se a força resultante e a velocidade tiverem mesma direção, porém sentidos opostos, então, nesse caso, o valor da velocidade, o módulo da velocidade, o velocímetro, marca o valor da velocidade e diminui. Isso, para o instante analisado, é movimento retardado. E para onde aponta a resultante, aponta a aceleração. Então, nota aqui a diferença de cima para esse cara. A força resultante contrária em sentido à velocidade faz com que o valor dessa grandeza, o valor da velocidade diminua, movimento retardado. Beleza? Os conceitos são super importantes na sequência aí para aplicação escrita das leis, escrita das equações da segunda lei de Newton em situações problema de dinâmica e movimento retilíneo, seja para um corpo ou para um sistema de corpos. Ah, e se a força resultante for igual a zero, Tião? Boa pergunta. Aí a gente está no caso da inércia. Corpo tem velocidade. Essa pode ser igual a zero, pode ser diferente de zero. Mas o corpo com força resultante igual a zero, pessoal, se a força resultante é zero,
Aceleração como vetor também é zero. Aqui a gente está com módulo, tá? Sem o símbolo capetístico em cima, a gente está falando de valor. Valor da resultante é zero. Aceleração também é igual a zero. O corpo tem vetor velocidade. Se o vetor velocidade for igual a zero, a gente está no caso da primeira lei de Newton na inércia, que é quando o corpo está em repouso em relação ao referencial. Para a mesma situação de força resultante igual a zero, aceleração também nula, mais velocidade existindo e sendo diferente de zero, aí entra o movimento retilíneo e uniforme. Então, esse último caso, força resultante igual a zero, vetor velocidade existindo, sendo igual a zero, repouso, ou diferente de zero, MRU, é o nosso caso da inércia, a primeira lei de Newton. E aqui vale aquela informaçãozinha extra, né? Muito importante. A inércia, pessoal, o princípio da inércia que está na primeira lei de Newton, a palavra inércia é relacionada à massa do corpo. Quando a gente compara corpos de massas diferentes, o corpo de maior massa tem mais inércia para ou permanecer em repouso ou em MRU em relação ao corpo de menor massa. Beleza? Essas características conceituais são importantes e vamos lembrar que força, velocidade e aceleração, embora relacionadas, são grandezas distintas. Então, aqui não é para somar vetor de mesma direção e mesmo sentido, não é para fazer soma entre força e aceleração, e nem para fazer diferença em quem está em mesma direção e sentidos opostos, tá? A gente só faz soma ou subtração vetoriais quando a natureza da grandeza é a mesma. Se for tudo força, a gente soma ou subtrai. Velocidade, a mesma coisa. Aqui as grandezas não são iguais, mas elas se relacionam pelas leis de Newton. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E a gente, na sequência aí, vai tratar um pouquinho mais das leis de Newton aplicadas em situações com um corpo ou com sistema de corpos. Valeu, tiãozada!